mais uma aula falando sobre geometria dos poliedros. Então vamos à introdução. Denomina-se poliedro do sólido ou corpo geométrico limitado pelo conjunto finito de polígonos planos, tais que cada um dos seus lados pertença a dois referidos polígonos, e dois polígonos quaisquer que tenham um lado em comum e não estejam situados ao mesmo plano. Em outras palavras, se você olhar aqui esse trapézio, ele tem um lado em comum com esse outro trapézio. Esse lado aqui, porém, vai formar um retângulo, né? Que em relação a esse lado, né? Tá? Que você não está vendo. E eles têm esse lado em comum. Esses lados são comuns a várias figuras que aparecem. Porém, eles não pertencem, né? Não estejam no mesmo plano. Aqui, se você perceber, tem um plano alfa. E aqui tem um plano beta, aqui tem essa figura, o beta. E o alfa tem essa figura. Então, eles são planos diferentes, né? Não estejam situados no mesmo plano. Os polígonos são denominados faces, né? Aqui os polígonos aqui é um trapézio. A gente já conhece essa figura. Ele é um polígono. Aí é uma face desse poliedro. E os lados e os vértices, né? Denominam respectivamente aresta e vértice também, né? Então, quer dizer, o lado desse trapézio ele é chamado de aresta. E o vértice vai ser exatamente esses cantos, né? Esses cantinhos aqui, representados por esses pontinhos pretos. Então, o vértice, né? Vamos seguir. Aqui os poliedros, eles podem ser convexos e não convexos. O poliedro é dito convexo quando o segmento da reta que une dois qualquer de seus pontos está contido no poliedro. Em caso contrário, é não convexo. Isso quer dizer que se eu pegar dois pontos aqui, esse ponto e esse ponto, se eu fazer um segmento de reta, ele está dentro do poliedro. Vou pegar aqui, eu vou pegar aqui vou pegar aqui um tracejar. Esses dois pontos aqui, esse segmento de reta, ele não está dentro do poliedro. Então, ele é um quê? Não convexo, né? Se ele é não convexo, ele é chamado de côncavo, poliedro côncavo, ok? Então, é isso. Eu vou só apagar aqui o que eu fiz. A gente não tem nenhuma complicação, né? Então, vou apagar aqui. Então, é isso, pessoal. Ó, eu peguei dois pontos quaisquer e criei um segmento. Esse segmento não participa do poliedro. Então, ele é um poliedro côncavo, né? Ou então não convexo. E aqui é um poliedro convexo devido a todos os pontos que você pegar, qualquer ponto, ele participa desse poliedro. Aí eu vou seguindo, né? Vou seguir aqui os slides. Eu vou seguir a questão de acordo com o número de faces, temos os seguintes poliedros. O tetraedro, que é o poliedro convexo de 4 faces. O pentaedro, que é o poliedro convexo de 5 faces. Tem o hexaedro, poliedro convexo de 6 faces. O heptaedro, poliedro convexo de 7 faces. O octaedro, poliedro convexo de 8 faces. E cosaedro, poliedro convexo de 20 faces. Então, temos a relação de Euler. Em todo poliedro convexo, vale a relação, que é a quantidade de vértices mais a quantidade de faces, é igual à quantidade de arestas mais 2. Isso quer dizer aqui, ó, se eu pôr aqui, né, pontinho aqui, né, ó. Eu vou seguir aqui os slides
E aí vou ter a propriedade de um poliedro convexo. A soma dos ângulos de todas as faces é dada por essa formulazinha. V, né, menos 2 vezes 360. Isso aqui é a quantidade de vértices, certo? Então, é muito simples. Esse aí a gente vai ver mais na frente. Os poliedros regulares. Um poliedro convexo é dito regular quando suas faces são polígonos regulares e congruentes. E todos os ângulos poliédricos são congruentes. Há somente 5 tipos de poliedros regulares, né, que a gente chama de sólidos de Platão, né, que é o tetraedro regular, que é esse. A sua planificação são 3 triângulos equiláteros. Então, se eu planificar essa figura espacial aqui de 4 faces, essas faces são iguais, são triângulos equiláteros, ok? Eles chamamos de tetraedro regular. O hexaedro regular é o que a gente chama de cubo. Então, a planificação dele é o que a gente fez, tipo uma cruz, né? As faces são quadrados. O que é importante entender? Que aqui, ó, se você olhar aqui esse vértice, ele tem 3 arestas que formam ele. Então, esse vértice é triédrico, certo? Aqui você percebe que também é triédrico, porque são 3 arestas formam esse vértice, certo? E o octaedro regular, essa figura aqui, ó. Veja que tem 3 arestas, no caso também é triédrico. E a planificação são 8 triângulos equiláteros. E tem o dodecaedro regular, que é essa figura aqui, né? A planificação são pentágonos. Você percebe o quê? Que são 3, também são triédricos, certo? E o icosaedro, você percebe que são 4, né? Aqui você... Não, 5. São pentaédricos, porque são 5 arestas e formam esse vértice. Então aqui, ó, são todos triângulos equiláteros, são 20. Né? O icosaedro tem 20 faces. E as características relevantes desses poliedros regulares. As faces são triangulares, né, um tetraedro. São vértices triédricos, como eu falei. O hexaedro tem faces quadrangulares, que são quadrados. Vértices triédricos, que eles são 3 arestas, formam aquele vértice, né? O octaedro, faces triangulares também. E vértices tetraédricos. Tetraédricos são 4 arestas, que formam esse vértice. Dodecaedro, faces pentagonais. Vértices triédricos, são 3 arestas, formam um vértice. Icosaedro, faces triangulares. Vértices pentaédricos. Né? Pentaédricos, porque existe 5 arestas que formam esse vértice. Né? Então, vamos a um problema, né? Então, vamos colocar aqui um probleminha. Eu faço muito essa comunicação com as outras ciências, então eu vou utilizar o princípio da química. Numa molécula tridimensional de carbono, os átomos ocupam os vértices de um poliedro convexo, com 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais regulares, como em uma bola de futebol, né? Então, aqui, ó, se você for analisar, aqui, opa, aqui você tem esse problema. Esse problema ele é numerado, né? Aqui você percebe uma bola de futebol, aqui eu vou botar aqui para a solução, certo? Qual é o número de átomos dessa molécula, certo? Se você for analisar, se você olhar aqui a questão, numa molécula tridimensional de carbono, os átomos ocupam os vértices de um poliedro convexo com 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais regulares, como uma bola de futebol. Qual é o número de átomos dessa molécula? Primeiro, o número de átomos são essas bolinhas. Pessoal, quando você fizer uma prova de Enem, não conte. Ah, eu vou contar aqui, é muito mais fácil. Não faça isso, porque às vezes a figura não é fiel ao cálculo, certo? Então vamos à solução. Como é que a gente faria para resolver essa questão?
O número de faces, né? Primeiro, tem 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais. 12 mais 20 dá 32. Então, eu sei que esse poliedro tem 32 faces. Agora, para descobrir a quantidade de arestas, que são as ligações entre as moléculas, existe a seguinte soma, né? A gente vai somar as arestas. O que é a aresta? Essas linhas aqui, que são as ligações. Então, ó, se eu tenho 20 faces hexagonais, então vai ser 20 vezes 6, né? Porque são 6 tracinhos para formar um hexágono. Então, é 20 vezes 6 dá 120. Se eu tenho 12 faces pentagonais, são 5 tracinhos vezes 12, que dá 60. Só que o que acontece? Esse pentágono aqui, se você examinar e olhar, o que você vai perceber? Que esse lado é igual a esse daqui. Então, ele está sendo contado duas vezes. Então, 120 mais 60 dá 180. Então, sempre um vai ser contado duas vezes. Então, eu vou dividir por 2. 180 dividido por 2 dá 90. Então, eu vou ter a quantidade de arestas, que é 90. Sabendo a quantidade de arestas e sabendo a quantidade de faces, eu sei a quantidade de quê? De vértices, que é exatamente a quantidade de átomos da molécula, que é o que eu quero saber. Então, eu vou usar a relação de Euler, que é F, que é a face, mais os vértices, é igual a aresta mais 2. Então, como é que fica, né? Vamos lá. 32 mais V é igual a 90 mais 2. Né? O 90 foi encontrado 180 dividido por 2. E o 32 a soma de 12 mais 20, que dá 32. Então, 90 mais 2, 92. 32 mais V. 32 mais V é igual a 92. Então, esse 32 passa para o outro lado negativo. Fica 92 menos 32, que dá 60. Então, você tem 60 átomos nessa molécula tridimensional de carbono, né? Certo? Então é isso. Finalizamos a nossa aula de hoje e na próxima aula a gente vai trabalhar prismas, certo? Ok? Até mais e até a próxima aula.